Obrigada, irmãs, a todas vocês por estarem aqui hoje à noite. Obrigada, Carla, pelo convite. E o que eu queria falar para vocês, o tema, né, que eu coloquei nessa aula, é um difícil ato de amor. A gente, quando pensa em amor, a gente sempre pensa em coisa fácil, coisa boa, coraçãozinho vermelho, flores, mel com açúcar, né? Amor é coisa doce, né? Mas o amor de Deus, o amor da Bíblia, às vezes tem um lado bem difícil, um lado de sacrifício, não é? Um amor às vezes incondicional, que exige de nós realmente sacrifícios. E eu queria, antes de entrar nessa passagem, assim, falar brevemente, né? Como eu acho que todos vocês sentem isso, eu sinto isso muito, que a gente está vivendo num mundo muito complicado. A gente está vivendo num mundo de relacionamentos acabados, destruídos, desgastados, e relacionamentos de marido e mulher, de irmãos na carne, irmão e irmã, de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, relacionamentos em relação da própria sociedade, em relação às autoridades. A gente está vivendo numa época assim, onde não existe muito respeito, não é? Onde está tudo assim bem difícil, não é? Bem difícil essa comunicação. Existem muitos conflitos e a gente está vendo muita violência. Basta você ligar a televisão que você vê pessoas matando outras pessoas, tudo por conta de conflito em relacionamentos. Quais seriam os motivos para esses relacionamentos estarem tão desgastados, estarem sofrendo tanto, não é? Porque a gente vê esposas e esposos e mães e filhos e irmãos sofrendo com esses relacionamentos. Eu estava pensando na minha vida e eu lembro que na minha família não havia muito diálogo, meus pais não conversavam com a gente, nem a gente tinha assim, direito de falar para eles muitas coisas, porque era tido como falta de respeito, a gente não podia chegar e dizer o que a gente estava pensando, e se a gente era pego numa coisa errada, não havia conversa, né? No meu era um cipó de goiaba, era o diálogo lá de casa. Então, meu pai não dialogava muito com minha mãe, quando eles falavam, muitas vezes já era assim, meio estressado, reclamando de uma coisa, reclamando de outra. Eu não tive, assim, padrões saudáveis de comunicação em casa, para eu aprender como me comunicar. Eu acredito que muitos de vocês também devem ter passado por coisas parecidas, né? Onde vocês não aprenderam muito a se comunicar, a falar das suas coisas sem ter medo, a falar com confiança e também a ouvir. Então, cria-se essa falha na comunicação da gente e daí vem os conflitos, né? Outra coisa também que eu anotei foi orgulho. Muitas vezes nós não queremos falar por conta de orgulho. A gente tem orgulho, a gente não quer ir até o outro, não é? A gente fica endurecido e acha que a gente vai se humilhar, vai se rebaixar, né? Então a gente prefere deixar para lá e jogar aquilo embaixo do tapete. Só que essas coisas embaixo do tapete, a gente vai jogando e um dia elas saem. E quando elas saem, elas parecem que explodem de uma maneira bem feia, não é? Outra coisa que eu anotei foi imaturidade emocional. Tem pessoas que não conseguem amadurecer, parece. Eu acho que, assim, eu acho que eu amadureci, sabe? Principalmente com o meu tempo na igreja, eu consegui melhorar a minha forma de me comunicar, mesmo não tendo tido esse exemplo quando criança, quando adolescente em casa. Mas tem pessoas que parece que vivem imaturidade, não é? Ficam adultos, mas continuam imaturos. E aí também a gente vai ver que é uma fonte de conflito. Uma outra coisa é
a própria cultura brasileira, não é? O americano, o europeu, ele é um pouco diferente, ele é mais assertivo. Um exemplo, por exemplo, quando eu me casei, eu tive muito choque de comunicação com o Mike, porque, por exemplo, quando uma pessoa ligava perguntando por ele, às vezes ele estava doente, ele sofria muito com enxaqueca, constantes, né, e fortes, e ele queria que eu dissesse assim, quando a pessoa ligava para ele, ele queria que eu dissesse, não, ele não pode atender agora, ele não pode atender no momento. Isso lá nos Estados Unidos é normal, mas eu não achava normal eu dizer isso para uma pessoa. Eu dizia, Mike, eu não posso falar isso. Parece que você não está querendo atender a pessoa, sabe? Aí o brasileiro atendeu, não, ele não pode ver, ele está vomitando que só, ele está aí, se isso matava ele, sabe? Se eu ficasse dando detalhes, entendeu? Mas o brasileiro é assim, né? A gente, eu morri, dor de cabeça, tive um enjoo, eu vomitei, foi muito, não sei o que, a gente vai bem explícito, né? A gente tem que dar uma satisfação, né? Eu não posso dizer simplesmente, não, eu não posso ir, eu tenho que dizer, eu não posso ir porque eu vou estar na feira, eu vou estar não sei aonde, a gente, né? A gente tem dificuldade de falar sim, não posso, sabe? A gente acha que isso é meio grosseiro, né? Então isso é uma coisa cultural, essa falta de assertividade da gente, né? Isso atrapalha muitas vezes. Mas se uma pessoa for assertiva com a gente fica magoado. Não é? Puxa, não falou direito, não explicou direito, foi seco, sabe? Entendeu? Então, é uma coisa cultural também. E hoje, no mundo politicamente correto, tudo ofende, não é? Tudo é uma ofensa. Então, a gente não pode mais falar direito as coisas. Se a gente falar qualquer coisa, a gente está sendo misógino, racista, não sei o quê. Tem tantas, né? Sei lá, são tantas coisas que as pessoas podem se ofender. Claro que a gente vai ter cuidado com o que fala, mas hoje em dia parece que você não pode falar mais quase nada que pode ser politicamente incorreto. Tudo é uma ofensa. E eu acho que outro motivo também é covardia. A covardia é medo, não é? O medo de ir até o outro. Não é só questão de orgulho, mas eu tenho medo de chegar e de falar alguma coisa para um irmão, ele pode se magoar comigo, pode ficar chateado comigo, né? Eu sinto esse medo às vezes. Imagino que talvez vocês devam ter sentido isso. Agora, eu estou falando de conflito, assim, de uma forma geral, mas eu quero trazer para a igreja. Tem muitos conflitos na igreja, não tem? Até chegando a se separar, até a sair da igreja, até dividir igreja, sabe? Então, Jesus ensinou uma forma saudável da gente resolver esses conflitos entre irmãos. Mas eu acho que a gente não pratica muito esse método de Jesus, essas instruções que ele deu. Pelos motivos que eu já citei: orgulho, imaturidade, covardia, etc. Então, eu acho que se a gente colocasse mais em prática esse processo, esse método de Jesus, a gente ia ter menos conflito, a igreja ia ser mais saudável e a igreja ia ser mais santa também, porque a gente também joga muita coisa embaixo do tapete, não é? Então, eu vou ler aqui a passagem de hoje, que é Mateus, capítulo 18, de 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Eu vou só terminar aqui o 18, que diz assim, e o 19. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Parece que desse texto que eu li, a gente só fala mais do 20, do versículo 20, que diz, onde houver 2 ou 3
reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muitas vezes a gente usa isso na reunião de oração, quando não vem quase ninguém, aí a gente diz, mas quando houver 2 ou 3, né? Só que esse contexto desse versículo não tem nada a ver com reunião de oração, nem número de pessoas que se reúnem para orar. Esse versículo, onde houver 2 ou 3, eu estarei com eles, refere-se a esse texto que eu li. Ele está dizendo que se vocês seguirem esse processo aqui, que eu acabei de falar, de primeiro você vai só, depois vai com 2 ou 3, enfim, se você seguir isso aqui, eu vou estar com você. É uma promessa de que a gente não precisa ter medo, que Jesus vai estar com a gente nesse processo. Então, esse versículo 20 está sendo 2 ou 3 reunidos em meu nome, está se referindo a essa disciplina da igreja. Uma pergunta, eu já falei aqui, né, que a gente tem medo de magoar, a gente tem medo de perder a amizade. Quando acontece, né, um caso desse, tem um irmão que tem alguma coisa contra mim. Só que eu só queria, uma coisa que eu descobri é que nem todas as versões têm se teu irmão pecar contra ti. Muitas versões têm, se teu irmão pecar, vai a sós com ele, porque isso já foi uma dúvida de uma pessoa que falou comigo, dizendo assim, mas tem uma pessoa que hoje, nesse momento que eu estou falando, eu acho que ela está pecando, tenho certeza que ela está pecando, mas não é contra mim. Ela está pecando na vida pessoal dela. Mas esse versículo está se referindo também a isso, não é só aquele pecado contra mim. É um pecado que aquela pessoa está cometendo e que eu estou consciente disso, eu estou sabendo disso. Então, aí essa pessoa, ela está com medo de ir. Isso que eu estou falando é um caso real. Essa irmã chegou para me contar isso, né? E ela está com medo de ir até essa irmã, porque é amiga, porque não quer magoar, tem medo que se falar vai piorar as coisas, talvez essa pessoa vai sair da igreja, não é? Então tem todos esses temores. E Jesus está aqui dizendo, você tem que ir, você vai ter que ir falar com ela. Sabe, a gente às vezes, em vez da gente ir para a pessoa, a gente faz uma coisa muito pior, que é o quê? Falar para várias pessoas que não tem nada a ver com a história. A gente fala com o marido, fala com a mãe, fala com a irmã. A gente acaba pecando um pecado da maledicência, que maledicência é o quê? Difamar, fofocar, falar mal. Então a gente se tornando pecador, porque a gente não quis, por medo e por covardia, a gente não quis seguir o método de Jesus, o plano que Jesus nos mostrou. Aí a gente nem ajuda a irmã e a gente se prejudica. A gente acaba entrando num pecado grave também. Então, eu achei muito interessante, e eu só vi ver isso hoje, é que essa passagem, depois, um momento que vocês tiverem, dá uma olhada em Mateus capítulo 18, que vocês vão ver coisas antes dessa passagem que provavelmente está relacionada com ela. Eu não vou ler, assim, vou só falar brevemente, que passagens anteriores a esses versículos que eu li. Por exemplo, 18, 3 e 4, ele fala das crianças. Ele diz, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, nunca entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será maior no reino do céu. Então, Jesus fala o quê? De humildade. Então, nesse método de Jesus de resolver conflitos, a humildade é uma coisa chave, não é? Eu tenho que ter humildade para falar com meu irmão, eu tenho que ir em humildade, de pecador para pecador. Não vou lá de santo para pecador, eu vou de pecador para pecador. Então eu vou em humildade, e o irmão, para aceitar a minha repreensão, ele também precisa de humildade. E Jesus está dizendo, se você não for como uma criança na questão da humildade, você nunca vai entrar no reino dos céus.
Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse espírito de humildade e a gente, quando alguém vir nos repreender, que a gente lembre-se disso, de ser como uma criança. Porque a gente não briga com a criança e a criança, sabe, fica de boas com a gente depois, não é? Parece que nada aconteceu. Então a gente tem que ter esse espírito de humildade. Quando alguém vir nos repreender, vir conversar conosco sobre alguma coisa que fizemos errado, que talvez nem fizemos, mas a pessoa acha que fizemos, mas aí a gente vai esclarecer junto nessa conversa. Então, esse versículo da humildade, ele é fundamental para a gente seguir nesse processo de Jesus, nesse método de resolução de conflito. Mais na frente, depois dessa parte das crianças, ele fala sobre se tua mão direita te faz pecar, o teu pé te faz tropeçar, corta e joga fora de ti, pois é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que tendo mãos e pés ser lançado no fogo do inferno. E também fala do olho, né? Se o teu olho te faz pecar. Então, aqui Jesus está falando de outra coisa que é temor. Eu acredito que isso aqui me dá medo. Quando eu leio isso aqui, eu sinto temor a Deus. Então, quando a gente estiver pecando, ou um irmão nosso estiver pecando, a gente tem que pensar nisso, sabe? Tem que ter esse temor e ser radical e se afastar daquilo que está trazendo o pecado para a nossa vida. Se afastar de uma amizade, até sair de um emprego, até, sabe, fazer mudanças radicais, como ele está falando aqui, por temor, porque senão a gente não vai para a glória, não é? Ele está falando que a gente pode ser lançado no fogo do inferno se a gente continuar no pecado. Então, mais para frente um pouquinho, no versículo 12, é a parábola das ovelhas, né? Se uma ovelha se extraviar, não deixarás 99 para ir em busca da que se extraviou. Por que deixar 99 e ir atrás de uma só? Por que será? Pelo valor que tem essa ovelha. Então Jesus dá valor a todas as ovelhas. Então ele tem 99, mas tem uma que está por ali se escapando. E ele deixa tudo e vai atrás daquela. Pelo valor que tem aquela ovelha. E pelo amor que ele tem por aquela ovelha. Então, o sentimento que a gente tem para entrar em Mateus 18:15, que é fazer esse processo de ir até nosso irmão. A gente precisa de humildade como criança. A gente precisa de ter temor de Deus em relação ao pecado. E a gente precisa saber do valor do nosso irmão. Como nosso irmão é valioso. Como ele é importante. Então, se você vê seu irmão em pecado e você não vai até ele, é como se você não estivesse dando valor àquela pessoa. É indiferente. Sabe? Eu não vou, é indiferente. Não é? Então, eu acho que essas passagens anteriores nos ajudam a enfrentar esse processo que Jesus nos ensina, que é um processo um pouco difícil de fazer. A gente vai para psicólogo quando está com um problema, às vezes com alguém, a gente vai parar às vezes no psicólogo, vai tentar uma terapia para resolver uma coisa que Jesus está ensinando que se você fizesse assim, você já teria resolvido aquilo. Mas a gente tenta tudo para não entrar nesse processo, por causa de tudo aquilo que eu falei. Medo, covardia, temor, não quer perder a amizade, mas se essas coisas todas estão indo de encontro ao que Jesus está nos ensinando. Então, vamos dar uma olhadinha no passo a passo, tá certo? Do processo. Versículo 15. Se teu irmão pecar, vai a ele sozinho, e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Este é o primeiro passo. A primeira instância. Face a face. Vai lá e conversa. Às vezes, tudo se esclarece naquela conversa, não é? Naquela primeira conversa. Você diz assim, olha, eu senti isso, eu não sei o que você quis dizer com aquilo. Você quis falar mesmo isso? Era isso que você estava querendo dizer? Sabe, aí nessa conversa você vai esclarecendo as coisas com a pessoa.
E se for uma coisa que a pessoa estava fazendo, você vai lá e pergunta, olha, eu vi tal coisa, ou eu fiquei sabendo de tal coisa, eu queria te ouvir em relação a isso, eu queria saber se realmente é assim mesmo que está acontecendo, eu gostaria de te ajudar, eu estou preocupada com você, não é? Então essa é uma primeira conversa que deve ser feita sozinho, você e a pessoa. Então você não deve falar para ninguém esse fato, você deve falar só para aquela pessoa. E se ficar tudo esclarecido ali, acabou, terminou, sabe? As cobras foram mortas no ninho, dali não se vai se espalhar, não vai mais se envenenar, acabou ali. Então, tem um versículo em Tiago, capítulo 5, versículo 19, deixa eu ver aqui. Peraí, um momentinho só, viu? Tá difícil de achar aqui. Eu tô num lugar tão desconfortável, eu tô no sofá bem baixinho, com o computador e o celular em cima de uma almofada, porque o Mike tá noutra aula ali no lugar bom, no birô. Ai, meu Deus, cadê? Aqui, um momentinho só, viu? 5, 19. Eu acho que vocês já sabem qual é. Diz assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Eu acho que esse se encaixa bem nesse primeiro passo, não é? Aí, se ele ouviu, tudo bem, assunto encerrado, vira a página, morreu. E se ele não ouvir? Se ele continuar endurecido, não te ouvir, ficar chateado com você, você vai desistir? Vai parar por aí? Não. Você tem que levar uma ou duas pessoas com você. Quem você levaria com você? Quem você pensa? Carlinha, Josefa, Zefinha. Quem você levaria para falar com alguém? Vamos dizer que foi eu que magoei você. E você está com essa coisa contra mim. Quem você chamaria? Você conversou comigo e eu, dura, não, sabe, disse, é isso mesmo, sabe? Eu não vou perdoar, ou sei lá o quê. Quem você chamaria? Você não podia, você sabe que eu estou em pecado, mas você tem que continuar o processo. E aqui está dizendo que você tem que chamar outra pessoa. Quem você chamaria? É para responder? Sim. É o pastor, pastor? Pode falar, Zefinha, pode falar. Zefinha falou pastor, agora você... Meu pastor? Eu pensei no pastor também. Ainda não chegamos lá, viu? A gente ainda está no segundo passo. No segundo passo, você deve levar... Eu vou dar uma sugestão. Ana Valéria. Porque a Ana Valéria é muito amiga minha. Então, vocês têm que levar uma pessoa que seja próxima a mim. Que eu não vou me sentir intimidada com a Ana Valéria, sabe? Eu sou muito próxima a Ana Valéria. Então, vocês vão chamar a Ana, sabendo, e conversa com a Ana e vem junto comigo, junto com ela, vem falar comigo. Quer dizer, vocês ainda estão tentando me ajudar, estão tentando me fazer ver que a forma como eu estou agindo não é uma forma que está agradando a Deus. Então, a mesma coisa com qualquer uma de vocês. Vocês têm que procurar alguém que seja próximo, amigo daquela pessoa. Entende? Porque se levar uma pessoa estranha, fica meio
intimidação, né? Fica uma coisa meio assim, constrangedora a princípio. Talvez a pessoa fique mais chateada, sei lá. E quanto tempo deve levar isso? É assim, você vai e fala comigo um dia, no outro dia você vai com a Ana Valéria, sabe? Não, isso pode durar um tempo. Eu não sei quanto tempo, só não pode durar um ano, né? Mas pode durar dias, semanas, entre uma ação e outra, uma conversa e outra, sabe? Para ir dando tempo de orar, do Espírito Santo ir trabalhando, tanto na pessoa, na gente, como na outra pessoa, sabe? Então, entre um passo e outro, pode levar um tempinho, certo? E se essa pessoa não ouvir, se eu não ouvir, nem a você junto com a Ana Valéria, então aqui Jesus está dizendo, dize-o à igreja. A igreja aqui é a liderança da igreja. Não é que você tem que subir lá no púlpito e vai dizer, pessoal, eu tenho uma notícia aqui para dar sobre a Aurenine, sabe? Não é assim, né? Então você vai falar com a liderança da igreja, o presbitério, os homens que estão mais à frente, mais maduros, que representam mais assim a sua congregação. Então você e aquela sua testemunha vai conversar com a liderança e a liderança vai agora é a terceira instância, não é como se fosse uma terceira instância, é uma terceira tentativa. Aí a liderança vai conversar com essa pessoa e vai tentar ajudar essa pessoa. O propósito de tudo isso não é botar a pessoa para fora da igreja. O propósito de tudo isso é ajudar a igreja, é ajudar essa pessoa, essa ovelha que tem que vir para junto do rebanho. É ajudar essa pessoa a se arrepender. É amor por essa pessoa. Mas, se a pessoa continua rebelde, até com a própria liderança da igreja, Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então, os pastores vão dar conta, eles que zelam por nossas almas, os dirigentes, os pastores, não é? Aqueles pais ali mais velhos da igreja. Então, é pesado para eles, né? Uma coisa muito, por isso que eles precisam de muita oração nossa, porque eles levam esse fardo de velar por nossas almas e de dar conta delas a Deus. Um dia eles vão dar conta de todas as ovelhas, não é? E a gente está trabalhando junto com eles, tentando ajudar. Então, é um processo de amor. Por isso que eu chamei um difícil ato de amor. É um processo de amor, de humildade, de temor a Deus. E é um processo muito sério, é uma coisa muito séria. E pode ser que esse seja um dos versículos mais negligenciados da igreja, sabe? Às vezes a gente, não sei, eu não sei quando foi a última vez que vocês estudaram sobre esse assunto na igreja, quando vocês ouviram uma mensagem, uma escola dominical sobre isso. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, praticar mais isso, para que quando a gente comece a executar, as pessoas não estranhem, né? Por que essa pessoa está vindo falar comigo? Por que veio agora duas falar comigo? Se acho que a gente falasse mais sobre isso, a gente já ia saber que é um procedimento normal da igreja, faz parte da disciplina da igreja, não é uma coisa do outro mundo, não é? Mas também, por outro lado, eu queria exortar também para que a gente não é policial da igreja, nós não somos policiais. Aqui tem um processo, um método, um passo a passo que Jesus dá, mas é um passo a passo que tem que ser feito em amor. Se não for em amor, como aquele que foi atrás daquela ovelha perdida, é melhor a gente não ir, sabe? Então, eu acho que se a gente for assim, como Jesus está dizendo, eu acho que a gente tem mais chances de ser bem sucedido, de conquistar esse irmão de volta, sabe? Imagina se uma pessoa chega para falar com você, Zefinha, com todo amor, sabe? Com humildade, com amor. Não é mais fácil de amolecer seu coração? Ah, tranquilo. Não é?
E assim, em vez de estar falando para todo mundo sobre você, mas vai direto para você, em amor, em temor, de pecador para pecador. Eu não vou para você como eu sou santo e você é pecador. Não, eu vou de pecador para pecador. E também, eu não sou uma policial da igreja. Isso aqui não está me dando autorização para policiar os irmãos. Isso aqui é uma autorização de amor, de amar e de cuidar e de ir atrás e de resgatar e de se preocupar com o bem-estar dos irmãos. Eu acho que se a gente praticasse mais isso, falasse mais sobre isso, aprendesse mais sobre isso, eu acho que a gente teria menos conflitos na igreja, menos problemas. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta?